Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Quero ler com vocês o versículo 7. O apóstolo Paulo, então, terminando esta carta à igreja de Gálatas, ele fala sobre um investimento seguro. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. A palavra zomba traz a ideia de torcer o nariz. É interessante isso. A palavra zombar traz a ideia, de, sabe aquela coisa de meio que ignorar, meio que desfazer, meio que desprestigiar, desprezar, Sabe quando você vira o nariz? A ideia de zombar é essa. De Deus, ninguém pode virar o nariz, ninguém pode desprezar, ninguém pode abandonar. E aí ele continua e ele conclui: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu fico imaginando que talvez, para entendermos esse princípio, nós precisamos entender a cultura do investimento. Talvez você seja um investidor, talvez você aplique em papéis os seus recursos, o seu capital. Talvez você agora já esteja vivendo a onda da criptomoeda, já escolheu a sua moeda, e tem investido algum capital nisto. E todo investimento que nós fazemos, independentemente de ele ser financeiro, todo investimento que fazemos, nós esperamos, na verdade, uma recompensa. Esse é o princípio do investimento. O investimento é pegar um capital, aplicá-lo, esperando que ele te dê uma recompensa. É claro que quando nós investimos dinheiro, nós esperamos que essa recompensa seja lucro. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Nem sempre um papel está em alta. Ele cai às vezes e ali a gente perde alguma coisa. Nem sempre a criptomoeda está em alta. Ela cai e ali a gente perde alguma coisa. Mas nós esperamos um retorno. Nós esperamos que alguma coisa aconteça. E todo investimento é assim. Quando você investe na vida de alguém, você espera um retorno. Nem sempre este retorno é satisfatório, ou nem sempre é na proporção que você gostaria. Às vezes você espera algo e a pessoa não consegue te dar o que você espera e aí você se decepciona. Mas nós estamos esperando um retorno. E tudo que nós fazemos como investimento, nós esperamos um retorno. O grande capital que o apóstolo Paulo nos apresenta é a semente. Este é o grande capital do homem. E o apóstolo Paulo está pedindo, está nos sugerindo que eu possa então saber o que fazer com este capital. Como eu vou investir este capital? Aonde eu vou investir esse capital? Com quem eu vou investir esse capital? Então eu quero que com essa figura você possa continuar acompanhando a manhã de hoje, entendendo que o grande capital que você tem nas suas mãos é a semente. E Jesus Cristo vai usar duas parábolas para explicar essa ideia de capital e para nós entendermos o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse sentido de viver a eternidade. A primeira parábola que Jesus vai contar está lá em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 17. O texto bíblico é bem conhecido, Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 17. O texto bíblico conta que naquela manhã, o senhor da vinha contratou alguns funcionários e acertou com eles um salário. E disse assim: eu quero que vocês comecem a trabalhar às 6 da manhã e vocês vão trabalhar até 5 da tarde. E até 5 da tarde eu vou dar a vocês R$100 por dia. R$100 por dia de trabalho. O que vocês acham? Perfeito. Então podemos começar? Podem começar. E ali começou a trabalhar. O texto bíblico diz que aquele senhor da vinha começou o seu dia. E ele foi então andar pela cidade. E por volta de 9 horas da manhã, ele encontrou mais alguns homens desocupados e disse assim: olha, vocês não querem trabalhar? Se vocês quiserem trabalhar, aqui está o endereço da minha vinha, é só apresentar este cartão ao meu gerente e ele vai deixar vocês trabalharem. E a gente acerta, e eu pagarei a vocês um preço justo. Não falou de valor, um preço justo. E os homens foram. Quando foi meio-dia, aquele senhor da vinha foi da praça da cidade.
E viu mais alguns homens ali desocupados e disse assim: ei, vocês não querem trabalhar na minha vinha? Está aqui o cartão, meu gerente está esperando por vocês, eu pago algo justo a vocês. E aqueles homens foram. Quando foi 3 horas da tarde, ele encontrou mais alguns homens e fez a mesma proposta. Quando foi 4 horas da tarde, ele encontrou mais alguns homens. É interessante que ele diz assim: olha, por que vocês estão aqui desocupados o dia inteiro? Os homens responderam assim: bom, ninguém nos deu trabalho, ninguém nos convidou para trabalhar. Não seja por isso. Vocês querem trabalhar na minha vinha? Está aqui o cartão, vai lá para a vinha. E aí quando foi 5 horas, mais ou menos, o senhor da vinha voltou. Chamou o seu gerente, falou assim: ó, precisamos pagar as pessoas que trabalharam para nós hoje. Faça o seguinte, vamos começar de quem chegou por último para quem chegou primeiro. E aí chamou aqueles que chegaram já 4h30, trabalharam talvez só meia hora. E ele entregou R$100. Pegou aqueles que chegaram às 3 horas da tarde, entregou R$100. Chegou para aqueles que ao meio-dia estavam lá, entregou R$100. Aí aqueles que chegaram às 6h30, já chamaram, né, o sindicato, já começaram a bater panela, e já começaram a falar assim: ei, tem alguma coisa errada aqui. Não, nós vamos parar, vamos fazer greve, porque não é possível. Eles acabaram de chegar, e nós vamos receber a mesma coisa do que eles, porque o texto bíblico diz que havia uma expectativa no coração deles que o senhor da vinha ia dar mais a eles. E aí o senhor da vinha olhou para esses homens e disse assim: não foi o que nós combinamos? Vocês não trabalhariam por R$100 por dia? Foi um justo acordo que nós fizemos, não foi? Sim, mas por que deu a eles a mesma coisa? Ué, o dinheiro não é meu? O senhor da vinha não sou eu? Por que os seus olhos vão se tornar ruins? Porque eu estou sendo bom. Eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. Jesus contou essa parábola para nos falar sobre salvação. Eu sei que tem muitos de nós que ficam pensando assim: puxa, eu me converti com 16 anos de idade, com 11 anos de idade, eu cresci na igreja de Cristo Jesus. E aquele camarada lá, no hospital, né, com 5 minutos de vida, ele se converte e ele vai para o céu do mesmo jeito que eu? Quem é o Senhor da vinha? O que ele faz com a salvação? O que ele quer. Eu sei que tem muitos de nós que muitas vezes temos esse raciocínio: puxa, mas eu estou a vida inteira aqui, né, me privando de um monte de coisa, e aí aquele homem lá, ele mata, ele rouba, e aí ele está lá no hospital, e ele vai morrer, e ele morre, e foi para o céu porque aceitou Jesus. Com 5 minutos de vida cristã, com 5 minutos de vida cristã ele vai estar no céu, junto com você que tem 50 anos de vida cristã. Salvação é assim. Não tem mérito nenhum em nós. É tudo com Ele. É Ele quem decide. É por Ele. Salvação é assim. Ele é o Senhor da vinha. Ele chama quem Ele quer, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer. E Ele coloca na vinha dele quem Ele quer. Mas Jesus conta uma outra parábola. E essa outra parábola está lá em Mateus capítulo 25. Você também conhece esta parábola. É a parábola dos talentos. Jesus, aquele homem, né, aquele senhor também, investimento, os dois são investimento. Aquele senhor também, aquele homem também, ele chama os seus conservos e diz assim: dou 5 talentos para você, 2 talentos para você e 1 talento para você. Quando eu voltar a gente conversa. E vocês conhecem a parábola. Aquele que tinha 5, aplicou, trabalhou, né, investiu, comprou criptomoeda, deu uma sorte, e ali então ele recebeu mais 5 talentos, dobrou para 10. Aquele que recebeu 2, também dobrou. Mas e aquele que recebeu 1, chegou a hora, né? Chegou a hora do Senhor cobrar. Então ele chamou o que tinha 5,
tinha 5 contou a sua história e devolveu 10. Chamou o que tinha 2, contou a sua história e devolveu o 2 mais o lucro. E chamou o que tinha 1. E o que tinha 1 respondeu assim, olha que interessante que o que tinha 1 respondeu. Eu sei que o Senhor é um homem que costuma colher onde não planta. Eu sei que o Senhor é um homem que não gosta de lidar com prejuízo. Eu sei que o Senhor é um homem que tem facilidade em gerar recursos. Você já conheceu alguém que é hábil em fazer dinheiro? Licitamente, claro. Eu conheço algumas pessoas que é impressionante, ele sabe fazer dinheiro. Parece que é esse homem aqui, né? E o homem respondeu assim para ele, o Senhor respondeu assim, bem, você me conhecendo do jeito que você conhece, se você sabe que eu estou acostumado a colher aonde eu não plantei, se você sabe que eu não sei lidar muito bem com prejuízo, se você tivesse ido no banco, colocado na poupança que rende uma miséria, você voltaria ainda aqui com umas migalhinhas a mais. Mas nem isso você fez. Então, sabe de uma coisa? Eu vou tirar de você esse denário, essa moedinha, e vou dar para quem tem 10. Porque você não sabe fazer, não sabe administrar, não sabe trabalhar. E eu vou tirar de você. Isso a Bíblia chama de recompensa. No linguajar nosso, a palavra é galardão. E quando o apóstolo Paulo está falando a respeito de semente, investimento, ele está falando sobre galardão. Ele está falando sobre esta capacidade que Deus tem de nos recompensar, né, pela vida cristã que nós temos desenvolvido. Então, mesmo que você tenha vivido 50 anos de vida cristã, e aquele homem viveu 5 minutos de vida cristã, mesmo que vocês estejam no mesmo céu, a recompensa será diferente. Então não lamente que você tenha muito tempo de vida cristã e outro teve só um pouquinho. Porque existe recompensa, existe galardão. E quando Deus fala sobre eternidade, Ele fala muito sobre recompensa. É claro que Deus, quando fala em salvação, Ele não é um meritocrata, não é papel nosso, é Ele quem salva, é um ato dEle, é um ato divino, mas o jeito como vivemos a vida cristã é parte de nós, é nosso. E aí o apóstolo Paulo diz que a primeira semente que nós deveríamos lançar é a semente do serviço cristão. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Olha que interessante, é claro que esse texto bíblico as pessoas pegam, e claro que o apóstolo Paulo está falando a respeito disso, né? Que todo obreiro é digno do seu salário, e que aquele que ministra a palavra, ele deveria ser honrado, mas eu não quero ir por esse caminho. Eu quero que vocês pensem outra coisa, pense comigo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. A ideia de palavra aí, eu me lembro que quando eu me converti, na minha igreja tinha a classe de catecúmeno. Quem já participou de uma classe de catecúmeno? Os velhos como eu da igreja. Agora, se eu perguntar para um adolescente da nossa igreja, vamos para a classe de catecúmeno, ele vai achar que eu estou xingando ele, não é possível. O que é catecúmeno? É a classe onde a gente morre, pastor? É a classe onde a gente fica catético, pastor? Que classe é essa? Não, porque a palavra aqui é exatamente essa. Aquele que está sendo instruído, a palavra instruído é catecúmeno. Aquele que está no comecinho da vida cristã. Aquele que está recebendo a palavra por alguém mais experiente. Aquele que está sendo discipulado, aquele que está sendo preparado para a vida cristã, aquele que está crescendo com alguém na vida cristã, esse que se dedica, deveria ser recompensado por aquele que recebeu a dedicação. Mas quando eu olho para esse texto,
Eu percebo que o apóstolo Paulo está falando assim, um investimento que vale a pena é o serviço cristão. Lance essa semente. Sirva pessoas. Sirva uma igreja. Sirva uma família. Ontem foi o dia do voluntariado. E que gostoso poder saber que nossa igreja está cheio deles. Meu carinho, meu respeito a todos vocês. Se você é voluntário dessa igreja, eu quero convidar você a ficar em pé. Se você é voluntário, pode ficar em pé. Aonde você estiver. Lá na galeria nós temos voluntários, aqui embaixo nós temos voluntários. Este é parte do voluntariado que tem jogado a sua semente na terra. Tem ajudado no serviço cristão. Obrigado por vocês. Obrigado por você que é voluntário e talvez não quis ficar em pé. Mas para você que está em pé, minha gratidão, meu carinho, meu reconhecimento como pastor dessa igreja. Fique em pé mais um pouquinho. E lembrando que vocês estão lançando semente do serviço cristão. Esse é um excelente investimento. E para vocês que são voluntários, olha o que Deus diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Olha o que Hebreus diz em versículo 6, em Hebreus capítulo 6, versículos 10 e 11. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Deus não é injusto. Eu não sei qual é a recompensa que vocês terão. Eu não sei como Ele há de recompensar vocês. A Bíblia não fala nada a respeito do que será galardão, como isso acontece. Mas, se for na nossa expressão humana, uma coroinha diferente vocês terão. E louvado seja Deus por isso, e toda a honra e toda a glória seja a Ele. Igreja querida, uma salva de palmas a essa turma. Obrigado por vocês. Obrigado por vocês. Vocês podem assentar-se. O apóstolo Paulo está falando então que um solo fértil, nós devemos lançar a semente no serviço cristão. Não tem aposentadoria na vida cristã. Enquanto tivermos fôlego de vida, separe algo para fazer que abençoe pessoas, que esteja ligado ao reino, que esteja então, completando a vida de alguém. O apóstolo Paulo então, ele diz exatamente isso. Primeiro solo que nós devemos lançar semente é o solo do serviço cristão. O segundo solo que devemos lançar semente é o solo da santidade cristã. Olha o que o texto bíblico diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vocês conseguem ver o investimento, a recompensa? Quem investe para a própria carne, colherá corrupção. Quem investe para o Espírito, colherá vida eterna. E semear nesse sentido é lançar semente baseado nos nossos pensamentos, baseado nos nossos sentimentos, baseado nas nossas atitudes, baseado na nossa fala. Essas são as nossas sementes. O que é que você tem pensado? O que é que você tem sentido? O que é que você tem feito? O que é que você tem falado? Essas são as sementes que nós estamos lançando. E tem dois solos aí que o apóstolo Paulo está falando. Você pode lançar no solo infértil, que é o da própria carne, e você pode lançar no solo fértil, que é o do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 5, vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque quando ele chega no capítulo 6, e ele lê então no versículo, e ele chega no versículo 8, ele está então nos remetendo a lá. Quais são as obras da carne? Vamos lá ver? Versículo 19: prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice. É nesse solo que nós estamos plantando? Se nós plantarmos neste solo, o texto bíblico diz no versículo 8, estamos semeando ou vamos colher corrupção. Vamos colher morte, morte eterna. Não desfrutaremos da eternidade. Não andaremos na Nova Jerusalém, infelizmente. Por isso o apóstolo Paulo diz, lance a sua semente em solo fértil. Faça um investimento que vale a pena. É no Espírito. E aí por isso, ele vai dizer no versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Nós não plantamos mais, nós não lançamos mais semente para alimentar os meus sentimentos, o meu ego, a minha inclinação pecadora, os meus anseios, os meus desejos. Eu não deveria mais lançar semente neste solo. Eu não deveria mais fazer isso. Porque o texto bíblico diz que isso está morto. E aí aonde eu devo lançar a minha semente? No amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio, porque contra estas coisas não há lei. Você quer fazer um investimento certeiro? Alimente o seu espírito. Não deixe, por favor, como eu orei, não deixe que coisas escravizem você, impedindo você de viver plenamente a vida cristã. Por favor. Esse solo é que precisa ser geminado. É com suas atitudes de amor, com seus pensamentos de alegria, com suas palavras de paz, que nós estamos germinando nesse tempo. E esta será a nossa recompensa, a vida eterna. Mas olha o que Salmo 18, 20 diz. Você pode ler comigo o Salmo 18, 20? O Salmo 18, 20 diz assim: retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça. Respondeu-me conforme a pureza das minhas mãos. Aquele que pratica a santidade, ele receberá uma recompensa. Volto a dizer, eu não sei, Apocalipse, a Bíblia, ela não fala a respeito de como será este galardão. Ela não fala se é uma pedra que vai ser colocada em roupa, ainda que tenha essas expressões no texto bíblico, uma veste diferente branca, uma pedra que vai ser colocada nas roupas, uma coroa que nós vamos receber. Eu não sei que tipo de recompensa nós receberemos, mas eu sei que a palavra de Deus nos diz que há de ter uma recompensa para aqueles que vivam em santidade. Alguns sugerem, eu vou citar para reflexão nossa, mas não significa que eu concorde com isso. Alguns sugerem que haverá posições diferentes no céu. E pessoas estarão mais próximas do trono. E pessoas estarão mais longe do trono. Eu não acho que isso seja uma realidade. Mas eu quero que você reflita. Porque se céu é o lugar onde Deus mora, onde Deus habita, e se nós queremos a presença de Deus plenamente, talvez essa presença plena de Deus comece a ser construída agora. Qual que é a minha dificuldade em crer nisto? Porque Deus jamais faria classificação e hierarquia de crentes no céu. Não vai ter a elite dos crentes no céu. Não vai ter os privilegiados. Por isso eu tenho grande dificuldade em crer nisso. Por isso eu tenho a certeza de que, por mais que sejamos recompensados e por mais que teremos um galardão, este galardão não vai criar ciúmes e inveja em nós, porque nós não saberemos que ele recebeu um galardão e que eu recebi um galardão. Todos nós sabemos que receberemos um galardão, que seremos recompensados, e isso não vai produzir inveja, isso não vai produzir ciúmes. Mas precisamos entender
que a santidade, ela será recompensada. Tudo aquilo que você abriu mão em prol do amor de Jesus Cristo será recompensado. Tudo aquilo que você deixou de fazer em prol do amor a Jesus Cristo será recompensado. Todas as coisas que você ouviu, porque você disse um não, será recompensado. O emprego que você perdeu, porque você não negociou os seus valores, você será recompensado. Um negócio que você não fechou, porque você não queria emitir meia nota, será recompensado. Tudo que você fizer em santidade por amor a Jesus Cristo será recompensado. Então, continue fazendo, igreja. Não desanime. Não vá na onda deste mundo, não aceite as críticas desse mundo, nem as sugestões desse mundo. Vale a pena lançar semente no Espírito, vale a pena viver em santidade. Isto é o galardão. Salvação, o Senhor da vinha faz o que quer com o dinheiro dele. Recompensa, o Senhor dos talentos exige de nós, e Ele há de nos recompensar segundo os nossos atos. Continue vivendo a vida de santidade. Sabe aquele sentimento, né? Puxa, eu sou um bobo mesmo, eu sou uma boba mesmo, né? Poderia estar numa colocação melhor, poderia estar numa situação melhor. Ah lá, ele que faz aquilo, ela que faz aquilo, como Asaf no Salmo 73. Olha, os olhos daqueles ímpios estão gordos, tudo que eles querem eles conseguem, tudo que eles sonham eles têm, e eu que estou aqui tentando viver em santidade com o Senhor, estou nessa miséria. Aí Deus olha para ele no Salmo 18 e diz assim: eu vou julgar vocês segundo a sua justiça, e vou recompensar vocês segundo as mãos limpas que vocês chegarem aqui nos céus. Vale a pena continuar vivendo a santidade. Não abra mão dela. Continue lutando por ela. Continue fazendo a diferença. Terceira semente que o apóstolo Paulo sugere que nós lancemos num solo fértil e que é um investimento seguro. Versículo 9 e 10. Versículo 6 diz que nós devemos viver o serviço cristão. Que nós devemos abençoar aqueles que estão começando a fé, ensiná-los, caminhar com eles, orar com eles, passar toda a nossa experiência. Mas ele fala também a respeito de nós estarmos nos envolvendo no serviço cristão, e sermos voluntários para Deus. Mas o versículo 9 sugere que isso pode nos cansar, e talvez muitos prefiram ficar sentado no banco. Porque já serviram tanto e agora cansaram, estão decepcionados, estão frustrados, estão feridos. É o que o versículo 9 sugere. Mas olha o que ele sugere. Olha o apelo que o apóstolo Paulo fala. Não nos cansemos. Por mais decepcionante que foi servir, por mais traumático que tenha sido servir, por mais ferida que o serviço possa ter criado em você, não se canse. Não se canse de servir, mas acima de tudo, não se canse de fazer o bem. Terceira semente que nós devemos lançar para a eternidade. Terceiro investimento que é seguro fazer. O primeiro investimento seguro a fazer para a eternidade é o serviço cristão. Segundo investimento seguro que devemos fazer para a eternidade é a santidade. E o terceiro investimento seguro que devemos fazer para a eternidade, o bem. Não se cansem de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Vocês conhecem o texto. Se você pode estender a mão, não encolha a mão. Eu tenho uma visão de ministério de ação social bem diferente, que às vezes até mesmo a minha equipe de ação social não conseguiu ainda captar. Eu acho que o nosso papel como igreja é dar. Pastor, estão abusando de nós. Não é problema meu. Meu papel é dar. Meu papel é dar.
Quem recebe faz o que quer, porque a partir do que eu dei já não é mais meu. Ah, pastor, mas vamos deixar ser enganados? Vamos deixar as pessoas nos fazer de bobo? Esse não é meu papel. Eu posso fazer o bem? Eu faço. Ah, pastor, mas aí nós estamos fazendo mal, porque nós estamos acostumando essas pessoas a receberem coisas e a não trabalhar, e a não fazer isso, e a não fazer aquilo. Não é o meu papel. Meu papel, se eu puder, eu estou lançando semente para a eternidade. Eu estou fazendo bem. E o bem, é claro, que não se traduz pura e simplesmente em matéria que é dada, em ações financeiras que é dada. Isso é um pedacinho desse grande iceberg, ou esta é a ponta do iceberg que a gente vê. Mas é muito mais do que isso. Nós fazemos o bem caminhando com pessoas. Nós fazemos o bem ouvindo pessoas. Nós fazemos o bem chorando com pessoas. Nós fazemos o bem visitando pessoas. Tem tantas formas de fazer o bem. Está em suas mãos. Não negue esse bem. Lance essa semente. Jogue essa semente, porque é solo fértil. É investimento seguro. Você será recompensado por isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 14. Olha o que Lucas capítulo 14, versículo 14 fala. Porque fazer o bem traduz o sentimento de atitude. Quando o apóstolo Paulo fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, ele está falando, continue firme com os seus gestos, com as suas atitudes. Lucas capítulo 14, versículo 14 diz assim, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Você será bem-aventurado quando você for ao encontro de alguém que não tem nada para te oferecer. Você será feliz quando você abençoar, quando você fizer o bem, quando você servir alguém que não tem nada para te dar em troca. Bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. Porque a tua recompensa, o teu galardão, você receberá na ressurreição dos justos. Igreja, se nós soubéssemos a importância das nossas atitudes e o quanto seremos recompensados por elas, talvez nosso bairro de fato já teria sido transformado, alcançado. Eu fiquei triste essa semana. Foi a semana dos incêndios, não é assim? Vocês viram o que aconteceu lá em Barueri? Vocês ouviram para onde os velhinhos foram? Para onde os velhinhos de Barueri foram? Para a igreja de Alphaville, Edson. Isso mesmo. E aí, eu ouvi que aqui aconteceu a mesma coisa. Na Dentista Barreto, é isso? Uma empresa aqui pegou fogo. E para onde os velhinhos foram? Para a casa dos vizinhos. Não vieram para Nova Jerusalém. Eu estou falhando como pastor, igreja. Eu quero de novo pedir perdão a vocês. Precisamos sair dessas quatro paredes, irmãos. Precisamos parar de pensar em nós mesmos. Precisamos sair, irmãos. Precisamos ter coragem para sair por essas portas. Influenciar esse bairro. Dizer para esse bairro que aqui existe uma igreja de Jesus Cristo. Que eles podem contar conosco. Que essa propriedade não é nossa, é para eles que nós estamos fazendo. Que tudo que nós construirmos aqui não é para nós, é para eles. Para quando tiver um negócio desse, eu quero ver eles aqui. Para quando tiver frio, eu quero ver esse santuário cheio de moradores de rua. E nós vamos fazer o culto lá no estacionamento. Irmãos, nós precisamos acordar para isso. Eu preciso de ajuda de vocês. Eu preciso fazer o bem nessa região. Tragam projetos, tragam ideias, tragam novidades. Vamos revolucionar isso. Porque as nossas atitudes contam.
contam para o bem e contam para o mal. É investimento, o papel caiu, a criptomoeda nos decepcionou. Deus vai recompensar-nos segundo as nossas atitudes. Não fique confortável dentro do seu lar, sentado no seu sofá, diante do seu televisor, com o micro-ondas funcionando. Igreja, a eternidade que precisa pulsar no nosso coração. As nossas atitudes contam. Eu fiquei com inveja do Sidney, pastor de Alphaville, porque eu queria ter trazido os velhinhos para cá, mas os vizinhos foram mais rápidos do que nós. Ou os vizinhos são conhecidos, e nós, se as portas fecharem desse santuário, e nós sairmos deste bairro, alguém sentirá falta? Talvez só vocês que estejam sentados nesse banco. E ninguém mais. Isso me assusta, igreja. Isso me apavora. Isso me rouba o sono. A igreja continua sendo a única instituição que deve ser feita para os não associados. Enquanto a igreja for feita para os associados, ela vai cair no esquecimento. A igreja deve ser a única instituição que existe para os não associados. Suas atitudes contam, querida igreja. Suas atitudes contam. Não estou bravo com vocês. Estou triste comigo. Continuo os amando. Mas eu preciso que a gente saia para fora. Eu preciso que a gente saia. Porque a semente que é investimento certo, é a semente do fazer o bem. É a semente da atitude. E o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Que nós devemos ter uma atitude de fazer o bem. Uma atitude de abençoar pessoas. Por isso não nos cansemos, irmãos. Não nos cansemos de pensar em estratégias. Não nos cansemos do desejo de abrir mão. Não nos cansemos de sair do comodismo. Não nos cansemos de olhar para fora e ver que tem muita necessidade lá fora. Não nos cansemos. Não nos cansemos de sonhar em ter um prédio para eles e não simplesmente para nós. Não nos cansemos. Não nos cansemos de ter uma atitude saudável. Não nos cansemos de fazer o bem. Depois de ler tudo isso na semana, irmãos, e pedir que Deus me desse paixão para estar falando com vocês na manhã de hoje, me veio à mente um pouquinho desse sentimento de galardão. O que é galardão? De fato, eu não sei. Eu sei que ele existe. Que a palavra de Deus chama galardão de recompensa. Nós seremos recompensados. E aí veio à minha mente o texto de Apocalipse capítulo 4. Onde o texto bíblico começa falando sobre os 4 seres viventes. E depois o texto bíblico vai falar sobre os 24 anciãos. E eu quero ler com vocês 2 versículos do Apocalipse capítulo 4. Primeiro versículo. É o versículo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Pode ser que essa seja um símbolo da ideia de galardão. Talvez nós receberemos coroas de ouro. Mas olha o que esses anciãos fizeram com as suas coroas de ouro. Sabe por que eu quero continuar servindo?
Sabe por que eu quero me doar pelo serviço cristão? Sabe por que eu quero morrer pelo serviço cristão? Porque eu vou receber uma coroa. Sabe por que eu quero, viver em santidade e não abrir mão dela? Porque eu vou receber uma coroa. Sabe por que eu quero continuar fazendo bem, a não ver a quem? Porque eu quero receber uma coroa. E eu quero receber a mais bonita, a maior que tem, a mais bela que tem, a mais impressionante que tem. E se eu pudesse provocar ciúmes e inveja no céu, eu queria provocar ciúmes e inveja no céu. Para fazer sabe o quê? O que esses anciãos fizeram. Olha comigo o versículo 10. Olha a beleza do versículo 10. Os 24 anciões prostraram-se diante dele que se encontra sentado no trono. Adoraram os que vivem pelos séculos dos séculos. E fizeram o que com a coroa deles, irmãos? Depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Para que eu quero uma coroa, irmãos? Para chegar lá no céu e dar a quem é digno dessa coroa. Para chegar lá no céu e entregar a quem de fato merece essa coroa. Para chegar lá no céu e depositar aos pés de Jesus essa coroa. Senhor, esta coroa não é minha, essa coroa eu não sou digno dela. Porque para que eu pudesse colocar esta coroa, o Senhor colocou uma coroa de espinhos. Você só tem uma coroa porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, colocou uma coroa de espinhos. A eternidade. Eu não vejo a hora de chegar lá e colocar a minha coroa, fruto do investimento seguro que eu fiz aqui na terra, diante de quem de fato merece toda a coroa, Jesus Cristo. E eu estou louco para cantar lá nos céus: Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Eu não sei qual é o investimento que você tem feito. Eu não sei aonde você tem lançado a sua semente. Eu não sei o que é que você tem colhido. Porque é como Provérbios diz: aquele que semeia vento, colherá tempestade. Essa é a recompensa da vida. Nem sempre o papel sobe. Nem sempre a criptomoeda sobe. Às vezes ela cai. Onde você tem lançado as suas sementes? Porque tudo aquilo que eu semear, eu vou colher. Até mesmo e principalmente na eternidade.